da mente e do coração de nosso Deus. Portanto, o casamento é do céu ou da terra? O que você acha? É da terra? Boa. Veja que interessante. O casamento nasceu do céu para ser executado na terra. Então quem falou que é do céu está certo, quem falou que é da terra está certo. No céu não haverá casamento, não é isso? Não haverá casais. O próprio Senhor Jesus falou sobre isso, a Bíblia fala sobre isso, que no céu não haverá casamento. Seremos como os anjos, no sentido de que os anjos não se casam, né? Não têm filhos, não multiplicam. Mas o casamento é uma instituição, é um plano de Deus que veio do céu, da mente e do coração de Deus. Não é isso? Você concorda? Amém. Quem foi que criou o casamento? Não foi o homem, foi o próprio Deus. Quem criou esse prato aqui? Foi o homem. Não é isso? Essa mesa, essa cadeira, esse telefone, seu relógio. Eu tenho certeza que Deus não fez o relógio. Nós tiramos da matéria-prima da criação de Deus, nós fazemos alterações, não é? Nós transformamos a matéria-prima, mas isso quem cria ou quem transforma somos nós. Mas o casamento não foi o homem que criou, foi Deus que criou o casamento. Portanto, nós já partimos de um ponto muito importante. Se o casamento veio do céu e é criação de Deus, você acha que Deus tem um padrão, tem uma vontade específica para que você viva o seu casamento? Ou você acha que você pode viver o seu casamento, ou nós podemos viver o nosso casamento da forma que nós bem entendemos? O que você acha? O padrão de Deus. Veja, o casamento veio do céu. Então, qual é o modelo correto de casamento para a sua vida? É o modelo da novela? É o modelo da cultura do mundo? É o modelo que talvez seu pai, seu avô te ensinou, sua mãe, que não é necessariamente o bíblico? É o modelo que você acha que é certo? Ou é o modelo de Deus? O modelo certo é sempre o de Deus. E aonde que está descrito? Qual é o manual desse modelo? Aonde que eu sei? Joelhos para falar. Tá louco. É um amor, né, pastor? E aonde que eu sei que esse modelo certo deve ser seguido? Como que eu vou extrair, né? É de qual lugar que eu vou extrair esse padrão, esse modelo? De onde? Da Bíblia, da palavra de Deus. Então tudo que nós estamos falando, ou vamos falar aqui essa noite, não é filosofia humana, não é um pensamento meu, não é algo assim que veio da minha mente, do meu coração, mas é algo que veio da palavra de Deus. É algo que já está estabelecido por Deus há milhares e milhares e milhares de anos. Então veja que interessante, nós estamos aqui, somos seres humanos modernos, né? Nós temos a tecnologia, nós temos todos esses aparatos que são bons, interessantes, nós temos todo esse conhecimento das coisas, mas o padrão de Deus não mudou para nós. O que Deus tem para você, para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho, no que diz respeito à família, a casamento, é o que Ele já determinou há milhares de anos na sua palavra, na palavra dele. Portanto, meus irmãos, como viver um casamento para a glória de Deus? Se o casamento foi criado por Deus, se o casamento é um projeto de Deus para você, você deve viver o casamento para a glória de Deus, concorda? Porque tudo que nós fazemos é para a glória do Senhor, não é isso? Deus criou o sol, a lua, as estrelas, os anjos, os seres vivos, e Deus viu isso e falou o quê? Isso é bom. E Deus criou um homem e disse, isso é muito bom. Não é isso? Portanto, quando nós vivemos o propósito de Deus, quando nós vivemos a vontade de Deus para as nossas vidas, nós estamos vivendo para a glória de Deus. Louvado seja Deus. Viver para a glória de Deus é algo tão sério, tão importante, que a Bíblia diz assim, Paulo escrevendo para os irmãos de Coríntios, quer comais, quer bebais,
quer façais qualquer outra coisa, banal, trivial da vida, fazei tudo para a glória de Deus. Se beber um copo de água deve ser feito para a glória de Deus, quem dirá viver a dois, marido e mulher, dentro de uma casa, num quarto com portas fechadas, também deve ser feito para a glória de Deus. Assim, meus irmãos, nós vamos partir de um pressuposto aqui essa noite. A sua vida aqui é muito importante. Eu tenho certeza que Deus preparou esse momento para você, para o seu cônjuge, para o seu casamento. É muito bom estarmos aqui, não é? Essa comunhão é maravilhosa. E nós queremos, é claro, comer um pouquinho logo mais e desfrutar de risos e de um assunto agradável. Mas o mais importante é a palavra de Deus que está sendo posta sobre a mesa. É o pão vivo. É a palavra que vai mudar a sua vida, que vai melhorar, que vai te dar rumo, norte e direção. E se você abrir o seu coração, nesses poucos minutos que eu tenho, e se você aplicar aquilo que eu vou falar, não para a minha glória, não porque eu estou achando que eu vou falar algo muito importante por causa minha, mas porque é a palavra de Deus, é os ensinamentos da palavra do Senhor. Se nós aplicarmos isso, nós vamos desfrutar de uma alegria tão grande em nosso casamento, de uma paz, de uma bênção tão grande, que nós vamos pensar assim: rapaz, eu não imaginava que era possível ser feliz no casamento, mas é possível. Eu começo dizendo para você, experiência própria. Eu, minha esposa e eu, no início do nosso casamento, nós não éramos felizes como deveríamos ser. Mesmo estando na igreja, mesmo servindo a Deus, mesmo com cargo na igreja, mesmo lendo palavra, orando todo dia, viu, pastor? Mesmo fazendo as coisas, tudo certinho, escola dominical, toda escola dominical, não era, amor? Ela grávida, nós íamos a pé, dava 30 minutos para chegar na igreja a pé, tudo certo. Ela crente, vestia como crente, falava como crente, eu terno e gravata, e ainda assim nós não éramos felizes no nosso casamento. Porque as coisas de Deus são feitas com a nossa mente e com o nosso coração. As coisas de Deus não é assim, do nada. Não é assim, vou viver e vai que dá certo. Não, tudo tem um porquê, tem um motivo, tem uma conduta, tem um jeito certo de fazer as coisas. E apesar de nós estávamos fazendo a obra de Deus do jeito certo, nós não estávamos vivendo o casamento do jeito certo. E é possível que alguém aqui, meu irmão, que esteja ouvindo nesse início de palestra, de conversa, é possível que alguém aqui esteja vivendo um casamento não em conformidade, fora do padrão de Deus. E hoje nós podemos alinhar o nosso casamento segundo a vontade do Senhor. Por isso eu faço uma pergunta muito importante para todos vocês. Você está vivendo um casamento para a glória de Deus? O seu casamento hoje, do jeito que está, glorifica a Deus? Você é mais claro. O jeito que você, marido, trata a sua esposa, exalta a Deus e glorifica a Deus? O jeito que você, esposa, trata o seu marido, glorifica o Senhor Deus? O jeito que vocês vivem a vida a dois, a vida conjugal, a vida íntima, glorifica a Deus? A forma que vocês dois conversam, não somente dentro de casa, mas fora de casa, na igreja, o que vocês fazem na igreja, como marido e mulher, tem glorificado ao Senhor? Nós partimos desse pressuposto. Olha, irmãos, se o casamento é criado por Deus, e é um plano de Deus para você, você sabe que tem um ser muito mau e perverso, que odeia a instituição casamento. Esse ser maligno, ele quer destruir tudo que Deus fez, tudo que Deus criou. Esse ser quer desconfigurar, destruir, atrapalhar. Esse ser pega um homem macho e faz ele virar, entre aspas, uma mulher. Ele desfigura a imagem de Deus. Ele pega uma mulher feminina e desfigura ela e faz ela parecer um homem. Esse ser pega os dons de Deus, por exemplo, línguas estranhas, e imita línguas estranhas, desconfigura. Pega a palavra de Deus verdadeira e distorce ela com mentiras. E você acha que esse ser também ataca o seu casamento, para distorcer o seu casamento? Às vezes, ele não quer nem o divórcio,
Mas só de atrapalhar, de desconfigurar o casamento de Deus, falar assim, se esses aí viverem uma vida de casal assim, mais ou menos, uma vida fora da palavra de Deus, para mim já é o suficiente. Você acha que esse ser não pensa dessa forma e não age dessa forma? E esse ser que eu estou falando é quem, meus irmãos? Senão o diabo e os seus demônios. Portanto, eu disse o seguinte, o tema da nossa conversa, deixa eu marcar aqui, eu esqueci. Vencendo os inimigos do casamento e desfrutando da alegria. Qual é o primeiro inimigo implacável do casal? Não se engane, o diabo. Como que eu sei disso? Estou inventando? Surgiu na minha cabeça? Deu vontade de falar? Não. Em Gênesis capítulo 3, nós temos o relato da queda do homem. Lá nas Bíblias mais antigas fala assim, a tentação de Eva e a queda do homem. Eva foi tentada, mas quem caiu no final foi o homem, porque sobre ele estava a palavra de ordem de Deus de não comer do fruto. Vamos lá. O diabo tentou quem? Quem? Foi Eva, a mulher. Viu, irmãos? Fiquem espertos. O diabo tentou Eva. A Bíblia não diz que o diabo tentou Adão, por diversos motivos. Nós podemos assim trabalhar diversos motivos, não tem tempo. Mas a Bíblia diz que Eva foi tentada pelo que ela ouviu, pelo que ela olhou. Eva primeiro viu o fruto, né? Fala assim, homem não pode ver nada, né? O homem é olho, o homem é só aparência, mas a mulher também pode ser tentada pela aparência, em diversos aspectos. Eva viu o fruto, a Bíblia diz, Eva pensou, esse fruto, ela viu, o fruto era bonito, bom, desejoso para se comer, para ter conhecimento e sabedoria. E para tocar nele, parecia ser algo bom, gostoso. Como que ela viu esse fruto? Ela já sabia que não podia comer. Ela falou com a serpente que não podia. A serpente que estava ali sendo incorporada pelo próprio diabo, enganou ela. Olha, irmão, o diabo conseguiu enganar uma mulher sem pecado, que era Eva, uma mulher santa, sem pecado. Não somente isso, ele teve êxito em não somente enganar Eva, mas fazer Adão, o homem, cair. Sabe qual é a principal arma do diabo? O engano. O engano. Se você ler na Bíblia toda, você vai ver que a principal arma que o diabo usa não é aparecer com chifrão, com o tridente na mão, com a capona. A principal arma que o diabo usa para destruir o seu casamento, a sua família, chama-se engano. Não se engane, o diabo é enganador. Ele usa o engano. E como que ele usa o engano para destruir o seu casamento? Bom, ele pode usar o engano, meus irmãos, de diversas formas. De diversas formas. Dentre elas, é dizendo o seguinte: você pode viver um casamento desse jeito que está vivendo, que não tem jeito mesmo. Esse homem não vai mudar. Essa mulher não vai mudar. Não existe o casamento perfeito, não existe casamento feliz. É tudo mentira. Eu sou obrigado, eu tenho que acostumar, eu vou ter que viver dessa forma pro resto da minha vida, porque esse homem não muda, essa mulher não muda. Mas eu aprendi assim com minha mãe, eu aprendi assim com meu avô e vou continuar fazendo do mesmo jeito, toda a vida, da mesma forma. O diabo vai colocando engano, a pessoa pensa, é mesmo, né? Então, então minha vida se resume a isso. Eu ir para a igreja domingo, fingir que está tudo bem, voltar para casa segunda-feira, continuar trabalhando e ficando no círculo vicioso. Círculo vicioso. Não é assim? Já que eu não sou feliz com esse homem, ele dorme no quarto dele, ou ele dorme naquele quarto, eu durmo nesse quarto. E de vez em quando a gente encontra. Esse homem não presta. Então eu vou ter que procurar jeito de ser feliz de outras formas. Mas não ficar junto, a gente fica junto. Ou essa mulher não presta, não é boa para mim, não tenho amor mais. O amor acabou, esfriou.
O amor esfriou. Se o amor esfriou, já era, não tem mais jeito. Não tem como mais amar. Não, ele fez uma coisa muito grave. Ele falou algo, não tem perdão, não tem como perdoar. E o diabo vai enganar. Quando o diabo consegue enganar e fazer com que a pessoa viva dessa forma, o diabo então está triunfando neste casamento. Essa pessoa não está vivendo para a glória de Deus no casamento. Portanto, está vivendo em desobediência e não está sendo feliz. Não está desfrutando as bênçãos do casamento. Portanto, meus irmãos, como que nós vamos vencer o diabo que está atacando o nosso casamento? Como que você, minha irmã, como que você, meu irmão, vai vencer o seu inimigo? Em primeiro lugar, é impossível vencer o diabo se nós não estivermos revestidos de Cristo, do Espírito Santo, com a nossa vida salva, libertos do pecado, do mundo. Nós temos que nascer de novo para vencer o diabo. Esse é o primeiro passo. Um casal católico não pode vencer o diabo, porque ele não nasceu de novo da água do Espírito e não confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador. Um casal ateu não pode vencer o diabo, triunfar contra o diabo. Por quê? Porque não acredita em Jesus. Pode até dar certo algum ponto ou outro no casamento, mas não se engane, o diabo reina lá. Somente uma família cristã, genuína, lavada e remida no sangue de Jesus, tem poder para vencer o diabo. Aleluia. Portanto, todos nós que aqui estamos, temos que ser convertidos na pessoa bendita de Cristo. Nós temos que ter fé em Jesus, na palavra de Jesus, no que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Nós temos que ter uma vida santa, arrependida, apartando do pecado, para nós sermos revestidos de poder. Jesus falou para o mundo ou para os discípulos? Eis que vos dou poder para pisar contra toda a força do diabo. Jesus não olhou para o mundo, não. Jesus olhou para os seus discípulos e falou para os discípulos: a vocês eu dou poder para pisar contra toda a força do inimigo. Louvado seja. Então, meus irmãos, sobre você que é cristão, você que entregou a sua vida para Cristo, que tem fé em Jesus, que nasceu de novo, que está lavado no sangue de Cristo, que está vivendo uma vida em santificação, não aceite o diabo ter voz na sua casa, no seu casamento, na sua família, nas coisas que envolvem o seu cônjuge, o seu casal. Repreenda, ore, estenda as suas mãos sobre a sua casa, apresente a sua cama, apresente o seu quarto, não é seu quarto, apresente as suas coisas, guarde a sua intimidade, não exponha a sua intimidade para ninguém. A sua intimidade é sua e de mais ninguém. Sua vida particular é sua e de mais ninguém. Evite que o diabo entre nas brechas que nós mesmos damos. Televisões, celulares, visitas, amigos, amizades, tudo isso pode ser um canal do diabo contra o seu casamento. Veja, irmão, escute bem o que eu vou dizer. Às vezes você está vivendo uma vida santa, está tudo certinho, você está fazendo a obra, você está fazendo as coisas, tudo certo, está apartando o pecado, está tudo bem. Aí o diabo pensa assim: não consigo entrar no casamento dele e dela. Ele não dá brecha, ela não dá brecha. Eu não consigo entrar na casa deles. É uma casa de crente. Eles têm cuidado com o que assiste, com o que fala, com o que ouve. Esse povo é santo, eu não posso entrar lá. Aí o que o diabo fala? Vou dar um jeito de mandar um presente para eles. Vou dar um jeito de mandar um mensageiro. Vou enviar um mensageiro para eles. Às vezes o diabo não consegue entrar por suas ações, mas ele entra por um presente, por um objeto enviado. Sabia disso? É possível. Um primo meu, há mais de 7 anos atrás, ganhou, assim, ele casado, ou namorando para casar, ganhou de uma mulher uma corrente de ouro. Essa mulher queria ele, ficar com ele. Fez um trabalho maligno nessa corrente de ouro. Entregou para ele. E ainda falou para a esposa dele, na época que era noiva, que queria ele e tal, e ele não vigiou, ele ficou aquela coisa, eu não lembro se aceitou, se não aceitou. Mas o que eu sei é que ele está em processo de divórcio hoje, nesse exato momento está em processo de divórcio.
E um dos pivôs do divórcio é essa mulher que deu essa corrente há 10 anos atrás. 7, 10 anos atrás. Às vezes ele não consegue entrar na sua casa pelas vias ordinárias. Mas aí, uma pessoa, um suposto amigo seu, suposta amiga, vai entrando na sua casa. Você vai abrindo a porta para essa pessoa. E essa pessoa fala tão bem de você, que você cozinha bem, que você é bonita, que você é isso, que você é aquilo outro, e é isso, tal. Daqui a pouco está olhando para as suas coisas, para a sua vida. E lá o diabo usa para entrar. Que isso, você está falando que eu não tenho que ter amigos? Claro que pode ter amigos, mas coloque um muro sobre o seu casamento. Coloque uma proteção sobre a sua casa. Seu marido te dá, irmã, um café da manhã na cama. Assim, hoje, vamos supor, hoje 9 horas da manhã está lá, seu marido, né, com café da manhã na cama. Antes da irmã agradecer a Deus e consagrar a Deus, ô Senhor, obrigado, meu marido, por esse café. Já está tirando foto e postando no status. Olha o que o marido fez por mim. O diabo entrou aí, minha irmã. É mesmo, pastor? Entrou? Como que ele entrou? Ele entrou com a inveja maligna. Satanás é invejoso. Se temos que ser invejoso, é o diabo. O diabo não quer te ver feliz, ele não quer te ver recebendo café na cama, ou um presente, ou passeando para tomar um açaí, ou comer um lanche. O diabo não quer te ver feliz. Coloque isso de uma vez por todas na sua mente, no seu coração. Se você tem que odiar alguém, não odeie Lula nem Bolsonaro, ore por eles, odeie o diabo. Ele é o seu inimigo. Vai viajar, antes de sair de casa com o carro, já está tirando foto. Partiu. Bahia, Gramado, não sei aonde. Partiu isso, partiu aquilo. Aí parte mesmo, meu irmão. Aí parte mesmo, o diabo parte. Que é isso, pastor? Quer dizer então que eu não posso postar as coisas? Não estou falando que não pode, mas eu estou querendo dizer que não deveria postar muito da sua vida. Não deveria. Não deveria. Se você quer ter paz, se você quer ficar livre da inveja, livre de dor de cabeça, de piriri, de um tanto de coisa que dá por causa de inveja que dá. Então né, você vai estresse, você não sabe por quê, meu Deus, eu saí aqui agora, estou feliz, estava bem, agora estou passando mal, estou no banheiro toda hora. Inveja braba. Do nada, eu estou bem aqui com meu marido, saí com ele, estou bem com minha esposa, tudo do nada, feliz da vida, vamos postar aqui, amor, nós aqui estamos, né, felizes. Daqui a pouco está brigando os dois. Brigando. Por quê? Porque o mundo entrou no seu casamento naquela hora. Eu falo assim, o mundo inteiro está vendo, questões está lá, e nós estamos aqui, questões não prestam, não falam nada, você podia divorciar. Você pensa que tem gente ruim no mundo? Não, irmão, tem. Tem muita gente que não quer ver a sua alegria, sua felicidade, não quer ver o seu casamento em pleno. E tem pessoas que não conseguem ser felizes, só os dois. O mundo inteiro precisa entrar no casamento dele para ver. É possível você ser feliz desfrutando só você e sua esposa. Eu estou querendo dizer o seguinte, irmãos, que tem duas formas de viver o casamento. Tem a forma de viver vencendo e tem a forma de viver sempre lutando. Eu não quero ficar só lutando com o diabo, não. Eu quero ter paz uma hora. Ah não, pastor, mas eu sou crente, eu sou revestido de poder. Eu sei, irmão. Mas você quer ter paz? Se você quer ter paz, guarde a sua intimidade. Vou dar um exemplo bíblico muito simples. O rei Ezequias. Lembra do Ezequias, aquele que orou e Deus deu mais 15 anos para ele, o profeta Isaías? Ezequias, veja bem a coisa assim, muito grave, que parece que não é grave, mas quando Ezequias ele recebe os mensageiros da Babilônia no palácio dele. Outro império babilônico estava querendo invadir Israel, só que Ezequias nem sabia. Chega os mensageiros da Babilônia, sabe o que Ezequias faz? Recebe os mensageiros e mostra ele o palácio, mostra os tesouros, abre a sala do tesouro do palácio, mostra aqui, ó, minha riqueza, mostra tudo, irmão. E o mensageiro volta lá para a Babilônia e vai falar tudo que Ezequias tinha, as grandezas de Israel. Sabe o que Deus faz? Deus levanta o profeta na hora e vai até Ezequias e fala assim: você recebeu visita? Ezequias fala: sim, recebi. E o que você mostrou para eles? Aí Ezequias fala: não tem nada do que nós temos aqui no reino que eu não tenha mostrado para eles. Eu mostrei tudo.
O profeta só fala assim: assim diz o Senhor. O seu reino vai cair. Aí vai falando, né? Vai vir outra nação, vai levar os filhos de Israel cativos, vai destruir tudo, vai dominar tudo. Vocês serão levados cativos para a Babilônia, vai destruir tudo. Só que isso não vai ser no seu tempo. Isso vai ser no tempo que há de vir. Aí o que Ezequias fala? Boa esta palavra, no meu tempo haverá paz. A ideia é egoísta, porque assim, eu vou estar de boa aqui na minha época. Isso é para o futuro. Meus irmãos, se nós queremos vencer o diabo, nós precisamos saber lutar as armas certas, do jeito certo. Se você quer viver em paz e com alegria, guarde a sua intimidade para você e para sua esposa. Meus irmãos, como nós vamos vencer o diabo, se não também em oração? Orando o casal. Olha, irmãos, em 2020, na pandemia, fechou as igrejas e tudo mais. Lá em casa, nós começamos a fazer culto no lar, minha esposa, eu e meu filho, e nós começamos a orar. Foi assim, foi sem intenção, foi assim natural. Nós passamos a orar todos os dias em casa, juntos, minha esposa e eu. Isso foi em 2020. Depois disso, irmãos, nunca mais nós paramos. Até hoje, já tem 5 anos, todos os dias, nós oramos. Todos os dias. Natal, Ano Novo, Réveillon, Finado, Dia das Crianças, Dia dos Pais, das Mães, todos os dias nós oramos juntos. É juntos, no mesmo lugar. Juntos. Às vezes mão dada, às vezes ajoelhados no mesmo lugar, no mesmo ambiente, nós dois orando juntos. Ela tem a oração dela durante o dia, em particular, eu tenho a minha, mas no momento específico nós dois reunimos e nós oramos juntos. Isso cria fortalecimento, isso cria mais intimidade, mais amor. Isso cria mais comunhão com o casal. Isso é algo tão poderoso que se alguém não pratica aqui, começar a praticar, eu tenho certeza que você vai ver o tanto que você vai ficar feliz. Aí alguém fala, pastor, mas eu tenho vergonha de orar assim com minha esposa, assim, cara a cara, dá vergonha. Ai, vocês são casados, vocês têm vergonha disso? Não tem vergonha de namorar, vai ter vergonha de orar junto. O que é que tem? Pega na mão do outro e ora juntos. Pois bem, o primeiro inimigo, o diabo e seus demônios. O segundo inimigo, o mundo caído, a cultura do mundo e todo o seu sistema, todo esse sistema do mundo. Sabia que esse sistema do mundo, irmãos, ele é contra o casamento cristão? Você pode ver. No mundo, assim, é bonito que eu falo entre aspas, né? Um homem ser um galante, ser um conquistador, não é? Ter 1, 2, 3, 4 mulheres e por aí vai. Agora também, por causa do movimento feminista, também está muito bonito a mulher ser muito independente, mostrar seu corpo e ficar com o homem que ela quiser e falar assim, eu quero aquele, é esse que eu vou ficar mesmo, e sair e por aí vai, não é assim? No mundo é normal divorciar 1, 2, 3, 4, 5 vezes, normal. Afinal de contas, você tem que buscar a sua felicidade, né? É assim que fala, né? Seja feliz. Se você não está feliz nesse casamento, vai ser feliz em outro. Outros falam, para que casar? Pô, é só unir, juntar os dois, juntos os dois e pronto. Outros falam, não, ela vive na casa dela, eu na minha, a gente junta, namora e depois cada um vai para sua casa. Esses são os padrões. Mas qual é o padrão de Deus para casamento? Gênesis 2, 24. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se à sua esposa, e serão ambos uma só carne. Estão juntos geograficamente, deixaram a sua família paterna ou materna para lá, né, no sentido de que agora tem uma divisão aqui, agora é uma nova família, estão juntos. Você não deve assistir, é claro, essas novelas aí da Globo, etc. e tal. Mas essas novelas são criadas para destruir as famílias. Destruir famílias. Os filmes também. A maioria dos filmes mostram homens bobos, fracos. Homens que não resolvem o problema, que não decidem. Você pode ver um tanto de filme assim hoje. Um filme que a mulher é fortuna, ela resolve tudo, e ela é decidida, e ela faz um tanto de coisa ao mesmo tempo, um banana que fica lá só no sofá. Isso é proposital. Isso é para fortalecer a imagem da mulher e para enfraquecer a imagem do homem. Não tem nada contra a mulher ser mulher forte, mas é grave um homem ser fraco. É um problema.
E o que é que o mundo fala? Ah, os homens são machistas. Esse negócio de igreja, de ser pai de família, o pai, a mãe, os menininhos e né, tudo ali né, certinho, e o homem ser o cabeça, isso aí é machismo. Isso é machismo. Aí o que é que faz? Não. Contra o homem machismo, nós temos que ter mulheres feministas. Minhas irmãs, escute bem o que eu vou dizer. O feminismo é do diabo, viu? O feminismo nasceu no coração de Satanás, não é de Deus. O que resolve um homem machista não é uma mulher feminista. O que resolve um homem machista, o que muda um homem machista é Jesus Cristo, o Espírito Santo, que tem poder de convencer um homem do pecado, da justiça e do juízo. É isso que transforma um homem. Não é movimento social, filosófico, ideológico, não. O que muda um homem e uma mulher é Jesus, é o Espírito Santo. Portanto, se nós queremos vencer o mundo, nós precisamos, urgentemente, viver segundo o padrão de Deus. Olha só o que está escrito em 1 João, no capítulo 2,15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, é tudo, irmão, tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência também. Mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Glória a Deus. Se você fizer a vontade de Deus no seu casamento, você permanecerá para sempre juntamente com o seu cônjuge. Outra coisa que é inimiga do casamento é a natureza carnal, caída, a nossa natureza humana. Lá em Gálatas capítulo 5, Paulo ele dá uma descrição das obras da carne, e ele fala, né? Brigas, contendas, injúrias, invejas, cobiças, dissensões, adultérios, imoralidade sexual e por aí vai. A sua natureza carnal, a minha também, a nossa natureza carnal, é contra o casamento. Constantemente, nós nos pegamos, ou no passado, ou alguns ainda hoje, se pega pensando assim, vou largar esse homem, vou largar essa mulher. No momento da briga, não, agora vai, agora eu vou embora, agora eu vou arrumar as malas. Não aguento mais, agora eu vou vingar, também não faça comida, também não faça isso, não compra aquilo, também não vou comprar sobremesa, aquela coisa. Isso é o quê? Nossa natureza carnal. Vou falar uma perito que ela não gosta, para tentar ela, só porque ela me atentou também, vou vingar. Sua cabeça de pirulito, não sei o que. Brigar. Isso é a natureza caída. Isso atrapalha o casamento, irmão. Você e eu, nós temos que vencer a nossa natureza, nosso temperamento. Tem gente que tem um temperamento de um jeito, tem gente que tem um temperamento de outro jeito. Temos que vencer o nosso temperamento, nos amoldando segundo o caráter de Cristo. Vou dar um exemplo. Tem um que tem um temperamento, fala demais, conversa. E isso é grave, porque a Bíblia fala que na multidão de palavras não falta pecado. A Bíblia diz que até um tolo que se cala é sábio. A Bíblia diz, seja tardio no falar e pronto para ouvir. Portanto, alguém fala, seja um marido ou uma mulher, fala assim, pelo amor de Deus, homem, você está conversando demais. Ou então, o homem fala com a esposa, mulher, você conversa demais. E ela fala, é meu jeito, é minha natureza, eu nasci assim, eu vou morrer. Pode não, irmão. Não, é porque eu sou assim, porque meu pai era assim, o meu avô era desse jeito, o meu bispo. Não, de jeito nenhum. Se nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. As coisas velhas se passaram e eis que Deus fez tudo novo. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Nova criatura. Jesus, por intermédio do Espírito Santo, te dá condições de você controlar o seu temperamento. E não duvide, o temperamento de muita irmã e de muito irmão tem atrapalhado o casamento, a ponto de até culminar no divórcio. Portanto, controle-se. O
fruto do Espírito Santo em Gálatas 22, 5, 22 é domínio próprio, mansidão, é temperança, é amor, é paz, é fé, é alegria, é bondade. Como não? Se nós estamos em Cristo, nós temos o fruto do Espírito. Portanto, meus irmãos, o casamento que vence o inimigo é o que vence a carne. Em terceiro lugar, encaminhando, discussões, contendas e agressões verbais e físicas, falta de respeito, todas essas coisas são obra da carne e o crente não pode ser vencido por essas obras. E isso atrapalha o casamento, essa discussão, essa briga, essas picuinhas. Elas são pequenas, mas elas vão desgastando o casamento, elas vão minando o casamento. Aquela toalha molhada, aquele copo sujo, aquela coisa assim é pequena, mas isso vai desgastando, isso vai minando o casamento. Aquela mesma coisa, tem que falar a mesma coisa todo dia a mesma coisa, isso desgasta o casamento. Então, como que nós vamos resolver esse problema? Não é pedir a Deus para matar o homem. Não é assim, agir com as próprias forças, Não, agora eu vou agir com as próprias forças aqui agora. Não. O passo é nós iniciarmos o diálogo, a comunicação. Funciona. Funciona? Funciona. A comunicação funciona. Quando você vai pedir um lanche, você não pede lá do jeito que você quer, você fala assim, eu quero um lanche assim, 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 assado. A pessoa ouviu e vai lá e te entrega do jeitinho que você quer, não é assim. Não funciona. Você vai comprar uma roupa, você pede do jeito, aí vem do jeito certo, não funciona. Tá, isso é comunicação, não é? Você trabalha com vendas. Quem trabalha com vendas? Alguém trabalha com vendas? Quem é vendedor? Vende alguma coisa? A irmã. A irmã apresenta um produto, a pessoa entende e compra. Isso não é comunicação. E por que o casal não consegue conversar, comunicar? A pessoa vive nesse mundo, ela tem telefone, tem um tanto de coisa, conversa, compra carro, vende, abastece o carro, faz um tanto de coisa, e dentro de casa não consegue conversar. Eu não entendo isso, então como é que pode, pastor? Não sai nada, não pode sair. Como? Aí o que acontece é que da porta da casa para a rua, a pessoa se torna, um educado, pessoa educada, sabe se comunicar, o que acontece? Portanto, irmãos, vamos lá, para nós encaminharmos aqui. Como então que nós vamos vencer esse problema que tem atrapalhado muitos casamentos? Essa falta de diálogo, de comunicação. Não é? Como nós vamos vencer isso? O marido chega em casa com um carro novo. Aqui, amor, eu comprei para nós. A mulher fala, meu Deus, por que você fez isso? Vai ter que pagar o financiamento, nem comunicou. A mulher chegou, olha, amor, eu comprei mais um sapato. Não, você usou o cartão, estava no limite. E aí, o que é que vai fazer? Então, o primeiro ponto, meus irmãos, é o seguinte: marido e mulher. Se for mulher que administra o dinheiro, que não tem problema. Se for marido, não importa quem está administrando o dinheiro. Vocês têm que conversar sobre tudo, sobre o dinheiro, sobre filhos. Tem que conversar, tem que ter paciência. Conversar sobre as dívidas, sobre as contas, sobre a forma de pagar, como é que vai pagar. Sentar, irmão, e conversar um ao outro, e às vezes colocar no papel, inclusive. Mas qual é o problema que não consegue fazer isso? Porque muitas vezes escolhe a pior hora para conversar. Às vezes o homem está descansando depois de um dia de trabalho árduo. É o único momento que ele teve durante o dia para parar um pouquinho para dar uma descansadinha. Aí a mulher vem com um ou dois ou três problemas de uma vez e joga no colo dele. É isso que eu tenho que resolver, isso tem que fazer aquilo, eu vou dar. Não vai dar certo essa conversa. Você pode ter certeza, minha irmã, que eu sou homem. Não vai dar certo a conversa. Não vai dar certo. A mulher está ansiosa. A mulher está preocupada com tanta coisa. E aí vem um homem e fala assim, ele sabe. Aí a mulher, aí depois ele chega e está um negócio pronto. A mulher fala, que é isso? Mas eu te falei. Que hora que você não falou, não? Falei aquela hora que você estava mexendo com o menino, estava fazendo isso, estava pintando, não sei o que, estava fazendo, não sei o que, estava limpando, não sei o que eu falei. Não tem, está vendo que não teve comunicação? Teve um dia, irmão,
logo no início do meu casamento, eu falei umas coisas com minha esposa e eu falei A, e ela entendeu B, pastor. Ela entendeu B, mas eu falei foi A. E ela entendeu B, e deu um problema, irmão, esse B, deu problema. E deu discussão, e deu briga, eu saí lá fora. Sentei na pedra lá no quintal, falei, Deus, não estou entendendo essa mulher. Eu estou falando as coisas, aprendendo outra coisa, assim, o que eu faço? Aí o Espírito Santo falou no meu coração dessa forma: não basta você falar, você precisa ser compreendido. Então, às vezes a gente chega falando tanta coisa, é isso e pronto, e joga lá, e vai embora. E a pessoa fala, meu Deus, o que esse homem falou? Não entendi não, para onde que foi, de onde começou, para onde vai. Então, meu irmão, além de escolher o melhor momento para iniciar a conversa, é conversar do jeito certo, com calma, com tom ameno, com respeito. Onde tem gritaria, irmão, não tem Espírito Santo não, viu? Onde tem gritaria, briga, palavrão, ofensa, não tem Espírito Santo. Olha só o texto aqui em Provérbios capítulo 15. Aqui diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama estultícia. Estultícia é tolice, bobagem, loucura. Então assim, meus irmãos, vamos lá, aqui aspecto prático, para a gente conseguir avançar. Tem um problema lá, marido e mulher, está com um problema. Como que vocês vão resolver esse problema? No diálogo, certo? Vai conversar, tá bom. E como é que vai conversar? Primeiro um vai falar, e o outro vai ficar caladinho ouvindo. O que vai falar, vai falar com calma, com tom de respeito, vai explicar do jeito certo. E por mais que você está assim, eu preciso. Às vezes vai falar um tanto de coisa e você fala assim, mas não é assim não é desse jeito não. Aí você vai escutar, você vai acalmar, você vai ouvir tudo. E não é assim, agora você vai ver, termine que você vai ver. Não. A conduta do crente é esperar. Até vezes que minha esposa foi falando, irmão, e foi falando em mulher, você sabe, né? E ela falou tudo que ela queria, mais um pouco. Ainda voltou e repetiu de novo o início. Me deu uma raiva, irmão, uma fúria. Eu falei assim, agora eu vou vir regaçando com tudo agora nas palmas, que agora eu sei onde eu vou destruir aqueles pontos. Daqui a pouco eu falei, oh meu Deus do céu, eu sou crente. Sou servo do Senhor. Se eu falar isso com essa abençoada, ela nunca mais vai querer me perdoar. Isso foi início, né, irmão? Lá no passado. Aí eu fui controlando. Aí depois que ouve, aí você vai falar a sua parte. Com o quê? Com calma. Isso parece muito bobo que eu estou falando aqui, irmão, mas vocês vão precisar disso, viu? Principalmente quem vai casar, vocês vão precisar demais. Aí você vai falar a sua parte com calma, com mansidão e com respeito. Lembrando o seguinte, que assim como Jesus morreu por você, morreu por ela também. Assim como Jesus tem paciência com você, tem paciência com ela também. Certo? E aí depois que vocês falarem tudo, às vezes vocês não vão encontrar solução fácil. Qual é a melhor solução? Não é a solução melhor para você, viu, minha irmã? E nem para você. Certo, meu irmão? Às vezes a gente pensa assim, não, mas a melhor solução é a minha. Nem sempre. A melhor solução tem que ser boa para os dois. E eu falo mais, seja você homem ou mulher aí, nesse casamento. Se você está cedendo sempre você cede e fica no prejuízo, saiba você que está errado, viu? Não é assim que Deus quer, não. Ah não, mas eu vou ceder sempre. Ah não, eu vou falar, não. Ah não, sempre eu vou deixar ele ter razão também, sempre, mesmo eu na minha razão, então tá, então faça o jeito. Não dá certo assim, sabe por quê? Porque fica guardando ressentimento do coração. Não é porque tem gente que é tão orgulhoso, fala assim, então faz o seu jeito, mas também não mova um dedo. Não, é assim não. O certo é a melhor solução para os dois. Para os dois. E você, seja homem ou mulher, eu vou falar de novo. Não seja aquele que fala, não, então tá bom, então fica isso. Nessa escolha, não é assim não.
Principalmente se for no lado do homem. As mulheres gostam que os homens decidam. Pode falar que é feminista o que for. A mulher pode ser feminista o que for, pode ter cabelo debaixo do braço, igual essas aí no mundo que anda, é feminista, não sei o que, um tanto de coisa, e daí sai mostrando com placa, não sei o que. Não interessa. Toda mulher gosta de um homem que decide, que se posiciona. Isso é da natureza da mulher. Às vezes a mulher está assim, eu quero comer uma coisa doce, com salgado, que é quente e é gelado ao mesmo tempo. Aí seu homem fala, vou comprar um petit gâteau para você. Né? É doce, se não tem sal, você joga o sal em cima, tem quente, tem gelado, você pega um pouquinho de sal e joga assim no sorvete. Mas a mulher gosta que você decida, que seja uma coisa que ela também consiga casar com você. Isso é importante. Portanto, meus irmãos, ouvir tudo com humildade, com respeito, com mansidão, ouvir a resposta do outro, não interromper, isso tudo parece algo tão bobo, mas você sabia que tem casais já velhos de idade que não conseguem conversar? Lá no escritório, quando eu vou atender algumas causas, às vezes de família, chega assim um casal para tratar de um assunto, assim, não é divórcio não, tá? Assim, vai tratar de um assunto lá que é para os dois, é um processo para resolver os dois lá, uma coisa simples. Não consegue conversar, o homem começa a falar, a mulher vai, peraí, moço, eu estou falando aqui. Aí a mulher vai, mas você também não sabe explicar o que tem direito? E fica um batedor falando assim, calma gente, deixa eu ouvir primeiro o marido da senhora, dona, só um minutinho, depois a senhora pode falar o que a senhora quiser. Aí o cara fala, depois ela vem, mas ele não falou, tá bom, fala do jeito que a senhora só calma. Pensa, irmão. Se com intermediação de uma pessoa não consegue conversar, imagina na casa deles, tem que esconder faca, tem que esconder aquele outro que ainda passava no macarrão da massa. Perigoso. Agora, vocês sabiam, claro que isso aqui não tem no meio, isso é claro, mas você sabia que no meio dos crentes tem isso? No meio de crente tem isso, irmão. Para vergonha nossa. Pessoas que não conseguem conversar. Crente que ora, que chora, que canta, que prega, que faz um tanto de coisa, que serve. E não consegue conversar com marido e mulher dentro de casa. Isso entristece o Espírito Santo de Deus. Lá em Pedro, na carta de Pedro, não lembro agora se é no capítulo 3, de 1 Pedro e 2 Pedro, Pedro fala que os maridos têm que coabitar com sabedoria com a mulher, sabendo ela ser o vaso mais frágil, para que as orações do homem não sejam impedidas diante de Deus. Um mistério muito profundo isso aí. Então, meus irmãos, nesse diálogo, discutir um assunto de cada vez, com calma, com objetivo claro. E sempre vocês vão procurar a solução bíblica. A melhor solução é da Bíblia. Certo? Então vou dar um exemplo simples. O marido está discutindo com a esposa, certo? O marido está discutindo com a esposa sobre criar um filho, educação do filho. Aí a esposa tem uma opinião e o marido tem outra opinião. Os dois vão buscar na palavra de Deus qual é o caminho certo, a resposta certa para criar aquele menino naquele ponto. Certo? A Bíblia fala de todos os assuntos, irmãos. A Bíblia fala de como comer, de como comprar, de como vender, de como vestir, de como pensar, de como agir, de onde morar. Fala tudo, a Bíblia explica tudo. Vou dar um exemplo mais simples ainda. Chega a sua esposa e fala assim, né, com o marido, olha amor, meu irmão está querendo comprar um carro e está precisando de um fiador, de um avalista, e esse avalista é você. Ele fala, não, mas é você sim, mas você não vou não, de jeito nenhum, ainda mais seu irmão, misericórdia, não, e vai, e briga, mas você não ama minha família, não sei o que, ele te ajudou, ele emprestou a bicicleta dele aquele dia, ele deu de São Paulo por outro, não, mas bicicleta é uma coisa, agora você fiar. Aí o que você faz? Espera aí, amor, vamos na Bíblia. Vamos abrir a palavra de Deus. A palavra de Deus fala o seguinte, lá em Provérbios e outros textos, para você não ser fiador de ninguém. Porque se você for fiador de alguém, você vai perder a paz. É o que a Bíblia diz. E mais, a Bíblia fala assim, se você for fiador de uma pessoa, você tem que correr lá no credor e dar um jeito de pagar logo para você ficar livre desse problema. Portanto, você fala com a sua esposa, amor, a palavra de Deus diz, eu não posso ser fiador disso. Acabou, ela pode se permear, pode fazer o que for, acabou. A melhor solução é da palavra de Deus. E você pode aplicar isso para todas as outras coisas na sua vida. Por último, meus irmãos,
Vencidos esses inimigos, eu estou chegando já para o final. Vencidos esses inimigos, tem muitos outros, aqui eu dei uma enxugada. Agora vocês estão mais prontos para desfrutar da alegria do casamento, certo? E a alegria no casamento é um projeto de Deus para vocês. Deus quer que vocês tenham um casamento feliz. Você pode ter certeza. Já é, pastor? Não sabia, não é? Deus quer que você primeiro seja feliz individualmente, mas que você seja feliz com a sua esposa. Olha só, individualmente. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16. Paulo escreve um versículo simples, dizendo que nós devemos nos alegrar sempre. Ele diz, alegrem-se sempre. Paulo diz, alegrem-se sempre. Você individualmente tem que ser uma pessoa alegre, irmão, feliz na vida. Deus não quer tristeza, angústia e depressão para a sua vida. Terminou? Tá. Entendi. Esperto, né, pastor? Não, agora eu estou acaba, né? Mas eu estou terminando mesmo. Então, alegria é um projeto de Deus para o seu casamento. Lá em Provérbios 10, 28 fala assim: é o que o justo almeja, vai redundar em alegria, mas as esperanças dos ímpios dão em nada. Quando você é uma pessoa justa e que vive a presença de Deus, é o que você projeta em Deus, sempre a vontade do Senhor vai ser concedido e você vai se alegrar. Olha só, irmãos, lá em 1 Coríntios 13, 6, diz assim: o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Quando nós vivemos a verdade, nós somos um casal feliz, certo? A mentira não pode estar no seu casamento. Para o seu casamento ser um casamento feliz, tem que haver verdade em tudo, na fidelidade, na lealdade, nos projetos, nos planos, nos desejos do coração. Tudo tem que ser conhecido. Olha só, lá em Provérbios 15, 23, dar a resposta certa será motivo de alegria. Como é bom um conselho na hora certa. Uma resposta certa é motivo de alegria. Chega a esposa e fala assim: não sei o que, e você, não sei o que. Então você fala assim: mas você está tão lindo hoje, não? Vixe, na hora desmonta. Tem duas coisas, meu irmão, que você sabe disso, que a sua esposa não resiste. O coração dela derrete. Duas frases. A primeira é: me perdoa. E a segunda é: eu te amo. Essas duas, pelo menos no contexto geral, é assim. Quando o homem fala assim: amor, é sério, você me perdoa por isso. Ela fala: o quê? O que está acontecendo? Você está pedindo perdão. E quando diz também eu te amo, ela pergunta: você fez alguma coisa errada? Brincadeira. Portanto, meus irmãos, a alegria deve ser desfrutada no casamento. Olha só, quando for passear, veja bem, tem casal que consegue ir assim, sei lá, ir numa lanchonete, uma coisa simples, vai comer um cachorro quente, e consegue fazer desse momento um momento feliz. Tem casal que consegue fazer desse momento um momento chato, estressante, uma briga, uma tragédia. Senta, vai ver se essa cadeira está ruim, mas isso, essa luz aqui está forte, aqui está ventando, a fumaça, o marido fala: então tá bom, então vamos sentar ali a boca. Aí senta lá e fala: ei, mas aqui também está molhado, dificuldade. Então vamos sentar no passeio. Bora, senta no passeio. Mas esse passeio está duro. Não é assim? Às vezes está assim, uma roupa, comprou uma coisa boa, está num passeio, qualquer coisa, arruma um problema, não consegue desfrutar. Mas o casal que entende um propósito, mesmo quando uma coisa está errada, fica feliz. Assim, dá um jeito de pegar aquela coisa ruim e fazer algo alegre, divertido, né? Às vezes cair da cadeira, levanta, tá bom, quebrou a padaria, assim. Brinca, né? Agora caiu, tá vendo aí, ó, fazendo passar vergonha aqui na frente de todo mundo. Então, irmãos, a alegria não é uma coisa assim, assim boba, muito pelo contrário, é de Deus. E o casal que brinca um com o outro, certo? O casal que se alegra um com o outro, que diverte dentro de casa, passeando sozinho, que brinca, esse casal, ele desfruta de uma intimidade muito melhor, de uma paz muito melhor. A presença um do outro fica divertida, fica boa.
Às vezes tem um homem que não é tão bonito, mas ele é tão alegre que a mulher fala assim, eu quero casar com esse homem. Vê se ele feio, mas ele é alegre, esse homem legal, não é? Alegra a pessoa, né? Eu não estou falando de ser bobo não, tá, irmão? Não é, pastor? Não é aquele homem bobo, não é parede. Estou falando assim, no momento certo, do jeito certo, divertido, né? Tá. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa alegria das coisas pequenas do dia a dia vai culminar no ápice da alegria do casal, que é o relacionamento amoroso mesmo, propriamente dito, o ápice. Quando essa alegria vem sendo desfrutada no estilo de vida do casal, quando chega nesse momento que Deus preparou, que é o momento de ser uma só carne, que é de Deus esse momento, o momento de ser uma só carne, quando chega nesse momento, era como se fosse um prêmio, era como se, assim, seria como se fosse um desfecho maravilhoso daquilo que já vem acontecendo, não somente naquele dia especificamente, mas no estilo da vida do casal. E aí se torna algo muito mais alegre, prazeroso, muito melhor. Sobre esse assunto, meus irmãos, eu queria dizer o seguinte para os irmãos. Olha só o que está escrito em Provérbios 5, 18 e 19. Seja bendita a sua fonte, e alegra-se com a esposa da sua juventude. Gazela amorosa, corça graciosa, que os seios da sua esposa sempre o fartem de prazer, e sempre o embriaguem os carinhos dela. Veja que bonito, irmão, esse versículo. Veja, isso aqui é Bíblia, irmão, está no lugar certo. Porque se nós não falarmos disso, o mundo vai falar. Então, assim, eu vou ser bem, como posso dizer, bem cuidadoso, mas não preciso falar aqui nesse fechamento sobre esse ponto, rapidamente. O casal precisa desfrutar desse momento, irmãos. Durante toda a vida dele, enquanto eles puderem, enquanto o casal puder, tiver com a saúde adequada, do jeito certo, no lugar certo, na hora certa, precisa desfrutar desse momento. E esse momento precisa ser especial, ele precisa ser importante para o casal. Ele não pode ser assim algo, isso aí é normal, é mais um dia, é mais um... Não. Assim, eu sei que daqui a alguns dias, por causa da própria natureza do dia, da agitação, vai ser algo mais simples, mas a tendência é sempre fazer disso algo importante, algo bom, belo, bonito, puro e santo e verdadeiro. E isso só pode ser feito de forma intencional. De forma intencional. Então, irmãos, conforme 1 Coríntios capítulo 7, a Bíblia fala que o casal tem que ter habitualidade, tem que ser constante, tem que namorar constantemente. A Bíblia fala dessa forma. Paulo escreve, em 1 Coríntios 7, que o casal não pode se apartar um do outro por um período grande, se não for para se aplicar em oração e jejum. E ele fala assim, olha, quando se apartar, tem que ser para oração e jejum, não pode ser para assistir novela, filme e outras coisas, jogar videogame, não. É para oração e jejum. E quando ficar na oração e jejum, que seja por pouco tempo, para que o diabo não tente esse casal, pela distância que eles estão tendo do outro. O relacionamento amoroso entre o casal, irmãos, é uma ligação de almas, é muito profundo. É uma ligação de almas. É uma ligação muito profunda que ela ultrapassa a carne. Engana quem pensa que o sexo é uma coisa simplesmente carnal. Muito pelo contrário. O relacionamento amoroso é estritamente espiritual. Espiritual. Tanto é verdade que em 1 Coríntios 3, o apóstolo Paulo fala que aquele que ajunta o seu corpo com uma meretriz, com uma prostituta, se faz um só com ela e contamina o corpo, que é o templo do Espírito Santo. Então é espiritual. É espiritual. Quando Paulo fala da ligação do homem e da mulher, fazendo uma analogia com a igreja, fala grande é esse mistério. Pedro escreve, Paulo também, falando que o leito do casal deve ser sem mácula, sem mancha, é santo. E por que eu estou falando disso? Porque é o seguinte, o padrão do mundo e a cultura do mundo tem entrado nos casamentos, principalmente nesse ponto especificamente, que tem contaminado a pureza do relacionamento do casal. E assim, o homem vem com as coisas que ele aprendeu no passado e quer aplicar hoje no casamento dele. Às vezes a mulher também veio com coisas lá do passado e quer aplicar hoje no casamento dela. Fora do padrão bíblico, fora daquilo que a palavra de Deus ensina como expectativa.
tudo aquilo que a Bíblia não proíbe na palavra pode ser feito pelo casal, porém, nem tudo que é permitido é lícito, certo? Então, o casal deve, segundo o que a palavra de Deus ensina, buscar o máximo da alegria nessa parte. Contudo, sem cometer pecado, sem ter impureza sexual, sem pegar o padrão do mundo e sem fazer algo que é contrário à vontade do seu cônjuge. Certo? Vamos mais a fundo nesse ponto. Meus irmãos, é assim: marido e mulher se casaram hoje. A partir de hoje, eles vão com calma, gradualmente se conhecendo e vão aperfeiçoando esse namoro, esse relacionamento, de tal maneira que quanto mais tempo passar, melhor deve ser. Eu vou repetir, é muito importante. É possível sim, e deve ser dessa forma. Quanto mais tempo passar juntos, melhor deve ser o ato do casal. Não pode ser assim: rapaz, lá 10 anos atrás era bom demais, mas hoje está ruim. Não, está errado. Errado. Não pode. Ah não, mas o amor desgasta. Meu irmão, o amor é mandamento. A gente decide amar. Senão não seria mandamento de Deus, né? Amar uns aos outros, amar a esposa, amar o inimigo, amar. Amor é mandamento. Ah não, pastor, mas aquela paixão acabou. A paixão acabou. E aí, né, os psicólogos falam, os cientistas falam que paixão dura 2 anos e meio e tal, não sei o que. Irmão, quem vive de paixão? A gente vive de amor, não é isso? E de pão. Mas nem só de pão viverá o mundo, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Meus irmãos, o amor tem que ser renovado. Se o casal ficar todo dia seguindo a mesma rotina, fazendo as mesmas coisas, vai esfriar mesmo. Vai ficar chato, monótono. Então é necessário que o casal cada vez mais se descubra com respeito, que faça coisas diferentes, no sentido de que vai passear, vai fazer isso, fala coisas diferentes, vai iniciar de um jeito diferente, vai comer, certo? Vai ali cada vez mais descobrindo novos mistérios, vamos assim dizer, que o casal tem, porque, por incrível que pareça, meu irmão, sempre tem uma coisa a mais para você aprender com o seu cônjuge. O que não pode fazer é pegar o padrão do mundo e colocar dentro do casamento. Tem casal, infelizmente, de crente, que minha esposa e eu, nós já tivemos acesso a essa situação, de estar pegando vídeos imorais e aplicando no casamento. E isso gerou, no final das contas, uma traição gravíssima. A própria esposa traiu o marido. Eu volto a dizer, o leito do casal é puro, é santo, é só o casal, só entre eles. E isso, meus irmãos, deve ser feito com muito amor, com muito cuidado. E tudo que envolver sensualidade, tudo que envolver imoralidade sexual, deve ser apartado de nossos olhos, para que isso não influencie no nosso casamento. Então é assim, se nós queremos ter uma vida com o nosso com o cônjuge muito abençoada nessa área, é o seguinte: o homem tem que fazer como Jó fez. Jó disse: fiz uma aliança com os meus olhos, como os colocarei numa virgem. Nós homens não podemos ver de forma alguma nudez de outra mulher. Atrapalha. Ah, que é isso, pastor? Não vê nudez? Não vê. Que é isso, irmão? Está na rua, nos outdoors, na televisão, nos filmes, no celular, está em todo lugar. Ah, mas a mulher de biquíni não está nua, não está. Ô, gente, não está. Está sim, irmão. A mulher de biquíni está nua. Ah, mas eu assisto o filme, pastor, mas é rápido e tudo. Se você viu 3 segundos, já é o suficiente para contaminar a sua mente, seus olhos. A Bíblia fala que se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo é mau. Ah, pastor, aí você está pegando pesado, como é que eu faço? Bom, cada um decide o que vai fazer da sua vida. Na minha casa, eu decidi. Estou falando que você deve fazer isso, mas eu decidi dessa forma para ter o melhor do meu casamento. Eu decidi não ter Instagram, porque você está vendo, na mesma página que tem um versículo bíblico, aparece uma pessoa lá depois
não é dançando e rebolando nua, ou não é assim, irmão, então eu estou vivendo em outro mundo, ou não é de jeito. Às vezes eu estou falando uma coisa que eu vim de outro planeta, às vezes eu estou falando uma coisa errada. Então eu não tenho. Eu decidi cortar Netflix, essas coisas, eu cortei tudo, irmão, para experimentar o melhor de Deus na minha vida. Tudo. Ah, isso é radical, fundamentalista. Pois é. A Bíblia diz que aquele que quer ganhar a vida eterna precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz todos os dias e seguir Jesus. Eu disse lá no início que tem um jeito certo de ser casal e tem um jeito errado. O jeito certo é em santidade, não tem outro caminho. E o jeito errado é do jeito do mundo. É esse jeito assim de, não tem nada a ver, vamos misturar as coisas aqui, misturar o santo com o profano, vamos viver. Esse jeito é o jeito que de uma forma ou de outra não dá certo. Fica faltando alguma coisa. Sempre vai ter um problema no casal. Mas o jeito certo é o padrão de Deus. E o padrão de Deus é santidade. E aí eu encerro mesmo dizendo o seguinte: rapaz, mas tem como ser feliz desse jeito? Sendo quase um alienígena nessa terra? Tem como ser feliz você só com sua esposa? E você só vendo sua esposa? E você só namorando com ela? Tem como ser feliz? Tem. E muito. Tem como ser feliz demais. Quem não desfruta disso não tem noção da alegria que é e da bênção que é você ter a sua vida consagrada no altar do Senhor e o seu leito, a sua cama, sem mancha e sem mácula. Quando você faz isso, um simples toque se torna algo maravilhoso, porque é algo que vem da alma, que vem do profundo, que não está contaminado pelo pecado, pelo mundo, por essas imagens. Sabe por quê? É quem está no mundo, quando faz uma coisa do mundo, faz hoje, amanhã já quer mais, e vai só afundando, vai só mais, afundando, daqui a pouco não aguenta, aí vai caçando outras coisas, mas assim a pessoa começa a fumar um cigarro, depois é maconha, depois vai para cocaína, crack, depois que é outra coisa, sempre nunca está satisfeito. Mas quando nós estamos vivendo segundo a vontade de Deus, há plena satisfação. Amém? Então vamos ficar de pé, por gentileza.